Ah, foi? Ele falou, Vamos lá. Isabel Branquinha. Pedro Amaral. Como você está? Eu tô ótima, e você? Eu estou muito bem, até porque deu tão certo fazer o episódio divulgando 2 peças aqui que repetimos a fórmula. É isso. Repetimos a fórmula e é ótimo, é um jeito que uma forma que a gente consegue trazer mais peças pra falar aqui. Então eu fiquei muito feliz que teve uma aceitação muito legal esse episódio. Muito boa. E vamos repetir a fórmula hoje. Vamos, e pra isso temos 2 peças que hoje são completamente diferentes e possivelmente não tem nada em comum. No último você disse que ia arranjar algo em comum entre elas. Essa não vai ter. Essa não vai. Vamos descobrir? Vamos descobrir. Vamos descobrir. Acho melhor. Por favor, a vinheta. E voltamos, vamos para o nosso primeiro sinal. E estamos aqui com ela, que é atriz, dubladora e fundadora da Cia Recôncavo. Com vocês, Carol Lira. Salva de palmas, por favor. Boa noite, gente. Boa noite. Seja muito bem-vinda, Carol. Que prazer tê-la em nossa mesa, em nosso foyer hoje. Imagina, o prazer é meu de estar aqui. E temos também ela, que é atriz, dramaturga, estreou nos palcos profissionalmente com Wonder. Também é uma das fundadoras da Cia Recôncavo. Com vocês, Mira Gomes. Salva de palmas. Oi, gente. Seja muito bem-vinda, Mira. Que prazer tê-las conosco hoje. Prazer é todo meu. Pra gente falar um pouquinho do que vocês estão aprontando por aí. Sabemos que vocês estão pelos palcos com a peça que se chama Dentro de um Olhar. Aham, dentro de um olhar, Menina, espetáculo. isso é maravilhoso. Esse nome, pra mim, nome já é bom, é né? tudo. Bom, é forte, E potente. a gente é dramática. É poética. Eu gosto disso. E eu sei que vocês estão falando de um assunto que muito nos interessa, muito interessa ao mundo, que é amor. E aí, pergunto a vocês como é que funciona esse papo, Essa abordagem sobre Exatamente. amor. Isso, menino. A abordagem da peça de vocês sobre o amor. Sobre o amor e o desamor, né? Também, que é uma das coisas que a gente trata na peça. Que andam muito próximos. Que andam muito próximos e é uma linha tênue, assim. Eu acho que dentro de um olhar é esse lugar desse fio, assim. Esse fio dourado que a qualquer momento pode se romper, que é o fio do amor, assim. Então, acho que dentro de um olhar a gente aborda o amor de uma forma muito poética. Até o desamor a gente aborda de uma forma poética. E a abordagem é por esse caminho do amor para pessoas discendentes, para outros corpos, para além da heterocisnormatividade, né? Então, acho que a gente tentou levar e encaminhar o amor para pessoas que não são heterocisnormativas e que não são cisnormativas. Então, a gente caminha por esse amor e desamor que andam juntos e todas as mazelas e coisas boas, né? Que perpetuam isso, assim. Sim, eu acho que um ponto forte é essa questão de onde é que as coisas acabam, sabe? E é uma coisa que a gente, às vezes, se pega pensando, né? Quando a gente, enfim, tá em um relacionamento, a gente fica, gente, quando foi que acabou? E pensar nisso é muito doido, né? Porque ao mesmo tempo que não existe um momento certo onde as coisas acabam, existe um ponto onde as coisas começam, enfim, a ficar desestabilizadas, né? E eu acho que dentro de um olhar traz um pouco esse olhar para esse tipo de coisa. De quando é que o amor começou a acabar. A ruptura, né? A ruptura que existe. Qual é a ruptura, né? Que existe para que aquele amor que foi... que iniciou dentro de um olhar acabe pela falta do olhar, né? Então, acho que a gente trabalha com isso, assim, também. Esse olhar que traz o amor e que as pessoas se apaixonam através de um olhar e o desamor por causa da falta do olhar, né? Então, quando é que a gente para de olhar para os olhos da outra pessoa e para de sentir o amor que a gente sentia antes? Perfeito. Deixa eu perguntar, você comentou essa questão do recorte, né, que vocês estão fazendo, discutindo outros corpos, outras formas desse amor. O que muda? Por que essa escolha dentro da peça?
Eu acho que muda tudo, assim. Porque se a gente for pensar numa sociedade que a gente vive, hoje um pouco menos, mas ainda assim é muito potente, eu acho que o amor ele não é dado para pessoas trans, não binárias, agêneros e outras corpas, assim, né? O corpo preto, ele também não é possível do amor. Ele é possível, mas ele não é dado o amor para ele como uma forma... Tome, é seu, pode pegar, sabe? Então, por isso que se fala muito da solitude da mulher preta, né? E a solitude da mulher travesti também, e do homem trans, e de todas aquelas corpas que fogem do binarismo e do aceitável, assim. Então, acho que quando a gente fala sobre o amor para pessoas travestis, para pessoas que são de outros corpos dissidentes, né, que a sociedade não dá o amor de graça, que as pessoas precisam lutar para conseguir aquele amor e para ser amada, muda tudo, assim. Porque aí são outras perspectivas. Só que ao mesmo tempo que muda tudo, eu acho que continua... O amor é um só, sabe? Então, acho que as mazelas, as brigas, as DRs, os desentendimentos, eu acho que são, né? Tipo, continua sendo como para pessoas hétero e cisgêneras, assim. Então, acho que quando a gente aborda um relacionamento entre uma mulher travesti e uma mulher cisgênera, eu acho que a gente quebra umas barreiras e mostra para as pessoas que estão assistindo que o amor é possível para essas corpas e que tudo que acontece entre quatro paredes acontece, independente se é trans, se é cis, se é... né? Sim, a história que é contada, na verdade, não faria muita diferença se fossem dois homens, se fossem uma mulher cis e um homem cis, não faria diferença nenhuma. A história em si é justamente sobre essa ruptura e sobre como as coisas acontecem, inícios e fins. Mas, ao mesmo tempo, a personagem da Liz, que a Mira interpreta, traz muitas questões. Porque, querendo ou não, num relacionamento a gente carrega coisas que a gente, enfim, trouxe desde a infância, né? Então, ali em vários momentos da peça, a gente evoca coisas pelas quais ela já passou. Enfim, uma pessoa trans passa por coisas muito diferentes, né? Enfim, na sua formação, do que uma pessoa cis. E no relacionamento essas coisas vêm. Então, ao mesmo tempo que não tem nada, tem tudo. Sim. Então, a gente está falando um pouquinho sobre passado, sobre o que a gente carrega de nós mesmos para dentro desses relacionamentos, mas vocês têm uma abordagem também muito interessante que vocês trazem problemas que a gente tem visto cada vez mais recorrentes dentro da nossa sociedade, né? Vocês trazem a questão da toxicidade de um relacionamento, de como isso afeta esse olhar, como é que a gente perde o olhar através disso. Queria que vocês contassem pra gente um pouquinho de como essa sinopse acontece com esse relacionamento tóxico, o que tem dentro desse relacionamento, quais são as rupturas que vocês podem passar aqui pra gente que acontecem. Muitas coisas. Eu acho que o relacionamento das duas acaba sendo muito, entre aspas, rico em muitas dessas coisinhas, como eu interpreto que todos sejam. Mas elas duas têm muitos... Eu não quero dar spoilers. Mas elas duas têm muitas questões que são exatamente disso que eu falei, sobre isso que eu falei. Questões que elas trazem. Então, a personagem da Laura, a personagem que eu interpreto, ela tem muitas questões com posse. Enfim, ela vê ali na figura da Liz uma pessoa que é dela. Então, no momento assim que ela vai enxergando que a personagem, que a Liz pode ter esse lugar solo, né? Pode ter a vida dela, enfim, levar a vida como ela quer, ela fica um pouco... Peraí, tá acontecendo uma coisa aqui que eu não quero. Então,
dentro disso se desenrolam várias situações onde ela percebe que, caramba, eu não tô conseguindo mais deixar ela aqui junto de mim, que era o que eu queria. Então, dentro disso acontecem várias coisinhas. Dentro Liz de um também olhar. não é nenhuma santa. Aquelas. Mas eu acho que o que é bom falar é que essas coisas que são colocadas, relacionamento tóxico, abusivo, a dependência emocional, a dependência de álcool, né, de substâncias, e todas essas questões assim que a gente aborda, eu acho que a gente coloca... A gente estava até conversando sobre isso, uma pessoa que foi assistir, ela... Não sei se eu conversei com isso sobre você, enfim, não tô lembrando Será, meu agora Deus? com quem eu conversei isso, mas é muito louco, porque uma pessoa que foi assistir nas apresentações que a gente fez recentemente, falou que se sentiu vendo por um buraquinho uma fechadura da porta, assim. Ah, foi comigo. Foi. E aí eu acho que é muito isso, assim. Eu acho que a gente traz pro palco e deixa explícito pro público todas as coisas que acontecem dentro de quatro paredes e dentro desses olhares, assim, Vai sabe? ser a próxima peça, inclusive. Dentro de quatro paredes. Eu acho que é isso, assim. Então, acho que dentro desses olhares existem muitas coisas, né? Existem o amor, existe o desamor, existe a dependência emocional, existe a dependência tóxica do relacionamento, da posse, né? Essa dependência de ter a pessoa só pra ela. Existe o ciúmes possessivo, existe a dependência do alcoolismo. Existe a questão da travestilidade, existe todas essas questões, assim. Então, acho que a gente traz todas essas questões à tona para o público ver, e é como se tivesse todo mundo olhando por um buraquinho mesmo, assim. Tipo, nossa, a gente tá aqui assistindo tudo isso que acontece diariamente na casa de várias pessoas, assim. Então, Deixa acho eu que é basicamente perguntar, isso. sempre muito interessante quando as peças vêm com essa temática, principalmente de amor. A peça tem inspirações na vida real? Eu acho, Coisas aconteceram, experiências da vida real foram pro palco? eu acho que a vida tá imitando a arte e não a arte imita a vida, nesse caso, assim. Eu acho que quando a peça foi escrita, eu sou a dramaturga da peça, é um modo muito meu de escrever que eu escrevo num lapso, assim. Então, eu tô aqui, e aí vem a ideia na minha cabeça, e aí eu começo a criar essa história, criar essa narrativa, e aí eu vou criando. Então, não necessariamente teve algo que aconteceu, disparador real, não teve um algo, disparador, aham. assim. É muito, muito engraçado, porque eu tava lendo livros de poesia, livros, né, que falavam sobre relacionamentos, e sobre términos de relacionamentos. E aí veio esse disparador, assim, em mim, que aí eu comecei a escrever. E até hoje, né, essa escrita tá sofrendo modificações, e a dramaturgia tá se movimentando como um ser vivo mesmo, assim. Mas eu acho que a vida imita mais a arte do que a arte imitou a vida nesse caso. Porque coisas que aconteceram depois que eu escrevi a peça vieram à tona e foram bastante parecidas, assim. Então, aconteceu algumas coisas comigo que caminharam, que perpetuaram por esse lugar. Não sei se com Carol também, mas Não. eu acho que foi se desenrolando, assim. Então, não teve um disparador real da vida real. Não é baseada em fatos reais. Mas eu acho que a vida se baseia na arte, de certa forma, né? Mas No então, arquétipo. com certeza, um daqueles espetáculos que a gente sai da sala falando... Podia ser comigo, podia ser eu. Ou conheço alguém que... Ou foi eu, né? Com certeza. Com Muitos- toda certeza, nossa. uma dessas opções. Muitas coisas que a gente ouviu, assim, quando a gente apresentou. A gente fez uma temporada no passado também na Funarte, com uma outra configuração da peça, mas era a mesma história, né? E muitas pessoas saíam em prantos, assim, em lágrimas, porque falavam, nossa, eu já passei por isso. Ontem mesmo eu tava na mesa de bar com umas amigas minhas, aí eu tava falando sobre a peça, aí eu falei sobre o que era a peça, aí uma das meninas ficou assim... tipo, se reconhecendo, Sim. sabe? Aí quando eu falei, não, são duas mulheres, ela, tá, então isso mudou. Por favor. Maravilhoso. Eu acho que peças que falam sobre amor é impossível não se identificar de alguma forma. Sim.
E aí eu queria convidar vocês, a convidar nosso público a assistir essa história de amor e desamor. E desamor, importante. Venham assistir Dentro de um Olhar, que acontece agora no final desse mês de julho, do dia 25 ao dia 30 de julho, dia 25, 26 e 27, lá no TUSP Butantã, dentro da cidade universitária, e no dia 28, 29 e 30 lá no CCD. E depois a gente volta em agosto, dia 19, 20, 26 e 27, lá na Galeria Olido. Sigam as redes sociais, Cia Recôncavo, para saber datas e horários. Mas venham porque é importante ver essa história de amor e desamor, principalmente acontecendo com uma mulher trans, uma mulher cis, que é o que a gente geralmente não vê acontecer aí afora, né? Mas que tem muito. É isso. Olha aqui, Vem. amiga. Aquela- Tem uma câmera aqui. Muito obrigada, meninas, por estarem com a gente aqui hoje, por trazerem um pouquinho da peça de vocês para que a gente mostre e para que as pessoas estejam com você também. Foi um prazer passar esse tempo com vocês. Obrigada. E estaremos lá também. Fazemos questão de assistir. certeza. E você também. Não perca Dentro de um Olhar. Obrigada, gente. A gente que agradece. Obrigada pelo convite e a gente vê vocês lá. E vê vocês lá também. E cortamos. E espera um pouco, antes do nosso segundo sinal, onde falaremos com mais uma peça, a gente tá aqui para falar do nosso primeiro apoiador do Foyer. Ele, o Matinho do Bom, que é uma bebida que, menino, tá dando o que falar? E é bom isso aqui. Maravilhoso! É muito Eu vou- bom. Não, por favor, o barulhinho aqui pra Abre, você. abre. Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus. Ó, Pegou isso aqui? ó. Isso é maravilhoso. Vou colocar aqui porque eu preciso Isso. beber. Essa... Depois daqui. Ah, menino, não, essa é minha. Não. Ah, Daqui. que é isso? E, ai, um brinde ao Matinho do Bom. Muito obrigado, Matinho Obrigado. do Bom. Provem, procurem. É isso, Exatamente. nosso primeiro apoiador. Primeiro apoiador com uma empresa engajada com arte. É O que pra isso. gente é muito importante pra poder estar aqui dentro. Com certeza. Procurem mais e vamos pro nosso próximo bloco com um Vamos. gole de Matinho do Bom? Vamos para o segundo sinal. Então vamos para o nosso segundo sinal. Isabel. E com isso, começo apresentando ele, que é ator há mais de 30 anos. Já passou pelo cinema em filmes como Carandiru. Na TV fez diversas novelas, como Caminho das Índias e América. No teatro, então, nem se fala. Seja muito bem-vindo, João Signorelli. Palmas, Obrigado, por Isabela. favor. Obrigado, Que Isabela. Obrigado, prazer Pedro. tê-lo aqui. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar falando com vocês e para quem está nos assistindo também, né? Com certeza são anos de carreira. Mas tem muita coisa que está acontecendo agora e é sobre isso que a gente quer falar com você hoje, João. A gente queria que você começasse nos contando um pouquinho desse novo trabalho que você está fazendo. Dessa pessoa tão especial. A peça chama-se Os Mundos de Chico Xavier. Então, eu estou fazendo Chico Xavier, dirigido pelo Carlos Messene, que faz o Dr. Bezerra de Menezes, que a peça é um encontro entre Chico Xavier e Bezerra de Menezes. O texto foi escrito pelo Miguel Filiage e estamos começando agora a temporada lá no Ruth Escobar. Maravilhoso. Você trouxe algumas coisas aqui também. É que aconteceu o seguinte, Isabela, Pedro, quando a gente foi falar com o Eurípides, que é o filho do Chico, que detém os direitos autorais, fomos lá assinar o contrato, e quando acabou a cerimônia da assinatura do contrato, ele falou, João, agora você vai lá no quarto onde o Chico vivia, pode pegar boina, óculos, peruca, camisa, paletó. Eu falei, mas Eurípides, por quê? Ele falou, não, porque você vai fazer o Chico, tem que ser verdadeiro. Então, o figurino, esse óculos, por exemplo, que eu uso em cena, é do próprio Chico. Tem até o grau dele, tem essa boina também, que era dele. Então, e eu tenho a peruca, um paletó e uma camisa do próprio Chico, né? Então, Que especial isso. o público, além de receber a nossa energia de artistas, recebe a energia do Chico impressa nesse óculos, Sim. nessa boina e na peruca, e no paletó e na camisa. Só a calça que não, porque eu sou um pouco mais alto que ele. Não deu certo usar a calça. Mas isso é muito especial, é muito
muito verdadeiro trazer esses itens para o palco e falar dessa pessoa que foi tão especial e foi tão importante para a história da religião dentro do nosso cenário, né, nacional. Exatamente. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso, João. Como está sendo para você para tocar nesses assuntos? Você já fez outros líderes religiosos, né? Eu fiz um líder que não chega a ser religioso, mas é um grande pacifista, né? Que é o Gandhi, que eu ainda faço, Mahatma Gandhi. Estou há 20 anos fazendo esse espetáculo. O Chico, Isabela, o Messene optou por não ficar na doutrina espírita, para não cair numa coisa religiosa. Então, o que a gente retrata na peça é o homem Chico. Alguns gostos pessoais dele, de comida, de coisas que ele gostava de fazer, piadas, ele era um cara muito bem-humorado, tem umas cenas muito engraçadas na peça. É claro que a gente fala da espiritualidade, do que ele fez através das cartas, da incorporação, mas o foco da peça é o homem Chico. E a peça é um diálogo entre ele e o Bezerra de Menezes quando o Chico desencarna, no dia que o Brasil ganha a Copa do Mundo de futebol, em 2002, Japão e Coreia. Que ele, antes de morrer, disse que queria morrer no dia que o Brasil estivesse em festa, para ninguém dar muita importância para ele. E morre no dia que o Brasil é campeão do mundo de futebol. É bem curioso isso. Eu acho isso muito legal, até porque tem outra passagem também, eu sou um pouco conhecedora, e tem uma passagem que o Chico ele conta que estava num avião e o avião teve uma turbulência. Foi. E ali a gente consegue ver o Chico homem, né? O Chico pessoa. Então, muito legal que você está trazendo também essa visão para dentro dos palcos. Com medo, né? Na cena do avião tem no filme, é muito engraçado, ele está com medo de morrer, né? O avião balançando, e aí no filme aparece o Emmanuel, né, que é o mentor dele, fala, tá com medo de morrer? Ele falou, tô, então morra com dignidade, né? Para de gritar. E como tem sido o processo da peça? O devolutiva? Teve algo que as pessoas já te disseram sobre esse encontro? Porque acredito que tem pessoas que se emocionem muito, é algo muito emocional. Tem sim, Pedro. A gente, antes de fazer o Ruth Escobar, a gente fizemos algumas viagens, né? Uberaba, Ribeirão Preto, e as pessoas dizem que elas se sentem muito acalentadas, que a peça é muito leve. Na verdade, a peça é muito leve. Então, é como se a gente desse um carinho no público. Então, as pessoas se emocionam muito. A gente toca em 2 assuntos que são um pouco delicados, mas eu sinto que é uma hora que eu vou para perto da plateia, que eu interajo com a plateia, que a gente fala dos suicidas e das crianças autistas. Então, ali tem uma relação muito emocionante entre as pessoas, que muitas já tiveram familiares que se suicidaram, têm filhos autistas ou parentes autistas. Então, nesse momento, é uma emoção muito grande. E eles falam muito comigo, falam, você fica muito parecido com o Chico, o tom de voz que eu uso também é muito parecida. A gente se sente muito... Alguns dizem, eu recebi um passe, né? Um passe essa noite. Então, a gente tem tido um retorno assim, muito, muito bacana, muito forte, né? E eu estou muito feliz de estar podendo trazer mais um personagem, que tem um terceiro também, que está prontinho, mas ainda não entrou em cena, que vai entrar, que é o Fernando Pessoa. Que é chama Os 3 Últimos Dias, o desassossego de Fernando Pessoa, que é quando ele está no hospital para morrer. São as 3 últimas noites dele. Então, ele fala muito sobre a morte, sobre a vida. E aí, uma amiga minha fez um comentário muito interessante. Falou, João, tá vendo? Você traz o Gandhi do Oriente, agora você traz o Chico Xavier do Ocidente, que estão falando a mesma coisa, e no meio traz a Europa, o Fernando Pessoa, que era um baita médium, né? Então, eu estou com uma trindade assim, muito, muito feliz na minha vida, de 3 personagens assim, bem bacanas. Muito bom. Não, fala, por favor. E, João, eu queria fazer agora uma pergunta para você, mais aprofundada na sua carreira profissional. Porque você está me falando desses 3 personagens que são muito distintos entre eles, apesar da gente ver uma linha que os une, mas eles são muito distintos e muito diferentes. Como é para você, nesses 30 anos de caminhada, passando por novelas diversas, por personagens diversos, de nacionalidades diversas, né? Quando a gente vai para Caminho das Índias, depois a gente vai para América, a gente fala de Carandiru, a gente está falando de várias linguagens. Como é para você, como ator, e que você pudesse falar para as pessoas que estão assistindo, porque a gente tem muita gente, né, Pê, que assiste e que pergunta como eu começo, por onde eu vou, como é que eu faço. Mas como a gente faz como ator para diferenciar, para construir cada um desses personagens? O que é importante nessa caminhada? Olha, eu aprendi uma coisa com a Cibele Forjas, quando nós fizemos um bonde chamado Desejo. Ela falava assim, vocês são pessoas que moram em São Paulo, vocês têm um corpo urbano, uma ossatura urbana, então deem passagem para os personagens, não queiram interpretar, não faz nada, deixa. Então a gente não faz nada, o Messene fala uma coisa muito bacana, que aconteceu muito isso no Chico. A gente não preparava nada, a gente ia para o ensaio e as coisas vinham. Então eu estou num momento da minha carreira, Isabela, que assim,
Eu estou com 67 anos, moro em São Paulo, tem toda uma estrutura urbana, interna e física. Então, eu empresto o meu corpo e deixo esses personagens falarem. Então, hoje, por exemplo, uma menina falou, o que vocês fazem parece novela, mas não é novela, é uma coisa tão simples. Então, é a interpretação que eu estou procurando. Há muito tempo já que eu faço isso. Primeiro, não julgar os personagens, mas deixá-los passar por mim, emprestando minha voz, meu corpo, minha sensibilidade. Então, é o João que dá passagem para os personagens. Que especial, que bonito Muito, isso, sim. né? E que potente para quem está nos assistindo também, para que a gente aprenda também a abrir, se desprender de quem somos e deixar que o outro tome conta. Sabe, eu tive uma pretensão e um sonho muito grande de estar em cena como o João Gilberto cantava, sem fazer esforço nenhum. Então, acho que isso para o espectador é muito agradável de ver um ator em cena não se esforçando, não querendo mostrar alguma coisa, mas deixando as coisas acontecerem. Isso a gente está conseguindo, já conseguia no Gandhi e agora no Chico, então, que eu tenho um grande companheiro em cena, que é o Messene, que é um bate-bola muito bacana que a gente tem, um jogo maravilhoso que eu tenho com o Messene, a gente está deixando acontecer isso. Então, as coisas vão fluindo. Então, acontecem piadas. Por exemplo, outro dia, eu dou uma caminhada, ele fala assim, eu estou com medo. Eu falo, mas você está com medo de morto agora? Então, as pessoas caem na risada. Então, inclusive, os cacos que a gente está pondo vêm naturalmente. Então, é sem esforço, como na vida, simples. E muito bom isso que você disse, como a Isa comentou, a gente tem muitas pessoas que estão começando na profissão, iniciando uma carreira. E muito gostoso isso de ouvir desse lugar de dar passagem, né? Dá passagem, Pedro. Achei muito gostoso isso de ouvir. E eu queria te perguntar se tem mais algo que você possa dizer para essas pessoas que estão iniciando carreira. Até nessa questão de a gente ver que você está em muitos projetos. Né? E já está realizando um projeto e olhando um próximo, né? Um olhar muito do futuro. Eu acho assim, eu gosto muito de música, né? Vou ter que citar outro compositor e cantor popular que eu admiro muito, que é o Paulinho da Viola. O Paulinho da Viola perguntaram uma vez para ele qual a razão do sucesso. Ele falou, olha, é 70% disciplina e 30% talento. Então, eu acho que para quem está começando agora, por exemplo, eu acho a disciplina estudar muito, eu leio um jornal por dia, leio pelo menos meia hora de um livro por dia, porque nós atores temos umas coisas loucas. Eu acho que se eu ler muito, as palavras vão ficar amigas minhas. Então, o meu material de trabalho é a palavra. Então, apesar de eu leio muito, eu estudo muito, então a palavra fica minha amiga. E como eu estou fazendo 2 monólogos e uma peça que tem mais um ator, eu todo dia passo uma peça em casa. Por exemplo, hoje foi o dia de eu passar o Fernando Pessoa. Amanhã eu passo o Gandhi. Depois da manhã, o Chico. Aí volto, Fernando, Gandhi. Então, todo dia eu estou trabalhando. Então, quando eu entro em cena, as pessoas falam, pô, tá orgânico, parece que é uma coisa natural que sai de dentro de você, mas é por causa desse trabalho. Então, é um trabalho árduo, tem que ter disciplina, tem que ter uma entrega total, não pensar nos resultados e fazer. Bom. Muito bom. E agora eu queria fazer uma pergunta para a gente começar a fechar aqui o nosso bate-papo. Você está falando que você está trazendo Fernando Pessoa. Fernando Pessoa tem inúmeros trabalhos, né, que a gente conhece, inúmeras poesias, livros. Teria algum deles que você possa indicar para a gente, que você fala, esse aqui fez toda a diferença para o trabalho? Olha, acabou de sair uma biografia dele, de um norte-americano que mora em Portugal há muito tempo, que são 1000 páginas. Eu acho que é Richard, eu esqueci o sobrenome do autor, mas a capa é da Companhia das Letras, a capa é um desenho de aquarela da cara do Fernando Pessoa. Esse livro é maravilhoso, que contextualiza politicamente o Fernando Pessoa, contextualiza toda a história de Portugal na época que ele viveu. Então, é um livro maravilhoso. E tem um outro livro também de um pernambucano, José Cavalcante, que até foi eleito agora para a Academia Brasileira de Letras, que tem também uma biografia do Fernando Pessoa muito linda. Ele chama José Paulo Cavalcante. Olha, 2 boas indicações aqui. É isso. Bem, e agora depois de você comentar desse personagem inspirador, com esses itens muito emocionais, e acredito que seja muito potente ver isso em cena, eu queria que você convidasse as pessoas que estão nos assistindo para poderem assistir. Olha, então, quero muito que vocês vão nos assistir. Nós estamos no Teatro Ruth Escobar, todas as quintas-feiras, às 20h30, até dia 14 de dezembro. Então, é uma temporada que vai até o final do ano. Os ingressos podem ser pelo Simpla ou por bilheteria.com ou mesmo no teatro. Então,
Queria convidar vocês e dizer que vamos fazer o Chico, ano que vem Fernando Pessoa. E para terminar, eu vou dizer 3 trechos das 3 peças. Posso? Por favor, claro, o espaço é Certeza, que seu. prazer ouvir, inclusive. Então, como o Gandhi foi o primeiro, tem uma hora que o Gandhi fala assim: o amor cura, o amor une, o amor nutre, o amor pulsa, o amor educa, o amor encoraja, o amor faz nascer, o amor entusiasma, o amor alivia, o amor possibilita a vida. Aí vem o Fernando. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Aí o Chico. Não se preocupe. Ah, peraí. Por favor. Toda a caracterização. Não se preocupem. Tudo passa. Até as maiores tragédias. Tudo passa. A passagem na Terra é uma grande brincadeira de Deus. É melhor rir do que chorar. É melhor rir do que desesperar. Eu confesso, sempre me diverti muito. Muito bom. E terminamos com essa salva de palmas. Olha. Isso foi fantástico. Incrível esse fechamento. Esse pupurri que tivemos aqui, que fantástico. A nossa assessora tá ali, Adriana ó. Monteiro, minha grande amiga, minha assessora, que me trouxe para cá. Obrigado aí pela oportunidade de estar falando com você. O Pedro Amaral, Prometem. Que bacana. Como vocês conduzem muito bem o programa. A gente fica obrigado. muito à vontade aqui. Muito É obrigado. um prazer receber, é um prazer poder falar dos espetáculos aqui. E é isso, vocês que estão nos assistindo, não percam todos esses trabalhos. Vamos colocar todos nas nossas redes sociais também, Isso, para que vai tá acompanhem, tudo para lá. vejam E essa eu agenda. também queria convidar vocês a me seguirem no Instagram. Claro. Que é @JoãoSignorelli_oficial. O Gandhi eu tenho feito muito para universidades, colégios de ensino médio, empresas, os mundos de Chico Xavier, Ruth Escobar. E o Fernando Pessoa, o Desassossego, os 3 últimos dias de Fernando Pessoa, vai acontecer já já. É isso, bom. para ficar por dentro, não esqueçam de seguir o João, seguir as nossas Exatamente. redes sociais, que a gente também vai publicar tudo. É Maravilha. isso. E as nossas redes são... Ah, menino, ficou comigo hoje? Ai, que já confundi loucura! 2 vezes hoje na hora de falar. Não, nossas redes sociais são no Instagram, Foyer Programa, e no YouTube, Programa Foyer. Acertei. É isso! Olha. E fiquem com a gente, temos novidades vindo por aí. Não Muitas. percam, logo mais pra vocês. Sigam o João, sigam a gente, fiquem por dentro da arte e cultura em São Paulo e quiçá no Brasil. É isso. Por favor, Vitão, terceiro sinal. E cortamos.